A Lágrima de Vidro, capítulo 7. O novo quarto que lhe foi dado poucas horas depois era 4 vezes maior que o anterior. Com um suspiro, Grécia pensou que era a primeira vez que tinha um ambiente só para si. Quando morava na casa dos pais de Charlotte, dormia em um colchão duro na despensa. Após o falecimento deles, Charlotte dissera que não se sentiria confortável se ela tomasse um dos quartos, tendo em vista que desrespeitaria a memória dos antigos donos. Continuou na despensa, tendo como companhia os vasos de conversa e as traças. O quarto era exuberante, regalado à ostentação. Os quartos do palácio devem ser semelhantes, pensou ela, lembrando-se de sua vida antiga. Todo o papel de parede vermelho que rodeava o quarto era adornado com molduras de ouro entalhadas para formar arabescos. A harmonia com os papéis de parede esbanjava um luxo. No teto, uma imagem de ondas de um mar voraz havia sido pintada por mãos talentosas. Castiçais de ouro faziam companhia ao lustre de cristal que embelezava ainda mais o ambiente. Acho que acertei na cor, não é? Disse a voz que a acompanhara até o seu novo aposento. Olhando para baixo e notando que a cor de seu vestido era exatamente igual ao do papel de parede e das cortinas, Grécia se virou para o homem à porta, corando pelo comentário. Oh, eu sinto muito, Sr. Drago, pediu baixando a cabeça. Sinto muito pelas cortinas do outro cômodo. O homem ajeitou seu chapéu e deu um sorriso de canto, seus olhos fundos analisando-a de cima a baixo. Augusto já havia me informado de seus muitos talentos, e disso muito me agrado, minha querida, disse. Noto que deixei alguns tecidos diversos ao lado da escrivaninha. Nas gavetas do armário ao lado da cama poderá encontrar agulha, papel, tinta e penas metálicas. E fique à vontade para me chamar de pai, se assim desejar. Continuou limpando a garganta e com os seus olhos perdidos. Grécia sorriu, atribuindo sua reação à timidez que sentia em volta dela. Ela mesma se sentia deslocada ao redor dele. Ainda assim, não pôde evitar achar graça na forma como um homem tão imponente se inquietava ao seu redor. Ela abriu a boca, mas sua garganta secou sem que ela pudesse pronunciar a palavra, como sempre fazia quando estava ao lado do homem. Obrigada. Drago já estava indo embora quando se virou novamente para ela. Sua voz transbordava tristeza e alguma coisa que Grécia era incapaz de definir. Em seus olhos tudo o que havia era mais pura obstinação. Vou cuidar de você, Grécia, afirmou. E sem deixar tempo suficiente para que Grécia respondesse, deu meia volta e sumiu na escuridão do navio. Os pensamentos de Grécia impulsionavam a correr atrás dele, passar a noite aos pés daquele homem, mas sua mente dizia que ele ainda era um estranho. Charlotte Spilford e senhorita Mitchell afugentaram toda e qualquer ideia de segui-lo ao se aproximarem de Grécia. Charlotte parecia ter visto uma assombração. Seu rosto, outrora bronzeado, estava pálido, como se tingido de pó de arroz. Já Kyra, Grécia notou, carregava um largo sorriso, evidentemente feliz pela inesperada amiga. Eu só quero deixar bem claro que não viemos juntas, comentou, estremecendo de forma brincalhona. A senhorita Spilford me encontrou pelo caminho. A tez pálida de Charlotte se converteu na arrogância que diariamente pairava sobre sua face. Você é quem me encontrou, garota. Mas após um silêncio constrangedor, Charlotte cuspiu. Não vai revidar? É como diriam as antigas escritoras. Não atirem suas pérolas aos porcos, disse Kyra, fazendo Grécia ofegar. O que isso quer dizer? Inquiriu Charlotte. Que meu tempo é precioso demais para ser gasto com alguém como a senhorita. Grécia deu uma tosse brusca para não transparecer sua vontade de gargalhar. Ainda mais porque Charlotte não parecia ter entendido. Ainda bem. Jamais alguém tinha se atrevido a direcionar a palavra para Charlotte Spilford daquela maneira. Tanto faz, disse ela, fingindo ignorar um assunto que compreendera, mesmo quando era óbvio que não era o caso. O humor fugiu de Grécia no instante em que Charlotte se voltou para ela.
A princesa pensou que era o olhar de Charlotte tinha quando olhava para as joias à venda na Rua do Comércio. Grécia, querida, iniciou Charlotte. A expressão carinhosa, forçada, fez Grécia e Kyra trocarem um olhar rápido. Alheia a isso, Charlotte deu um passo adiante, pousando a mão de dedos esguios no braço de Grécia. Agora que descobriu ser a filha de um rei, acredito que tenha autoridade suficiente para me proporcionar algumas regalias. Não é, irmã? Disse, utilizando pela primeira vez na vida a palavra que sempre a fizera debochar de Grécia. Pensei em iniciarmos com um quarto maior. Oh, exclamou Grécia, surpresa. Titubeando, ela ficou em silêncio por um minuto, então 2. As outras a olhavam com expectativa, ainda que por razões diferentes. Enquanto Charlotte esperava receber o que havia pedido, como sempre em sua vida, Kyra parecia interessada em ver como a princesa reagiria à atitude interesseira da irmã postiça. Não sei se gosto de todo esse poderio, Charlotte, disse com cautela. Mas amanhã posso conversar com o Drago. Até lá, pode ficar comigo no meu quarto e... De maneira alguma. Antes no porão junto com as cargas, do que interrompeu-se Charlotte ao perceber o deslize. Fingindo não notar as expressões chocadas das duas garotas que a encaravam, Charlotte riu, balançando a cabeça, as mãos, como se houvesse contando uma grande piada. Eu quis dizer que, não quero incomodar, Princesa Grécia, disse, esboçando um sorrisinho. Aguardo seu retorno quando for mais propício. Tenha uma ótima noite. E saiu marchando pelo corredor a passos rápidos. Quando Charlotte já estava longe, Kyra se virou para a Grécia. Nádia do deserto, exclamou. Desculpe dizer, senhorita Lusnauhe, mas sua irmã é uma aproveitadora. Só sabe ser cortês quando convém. Grécia franziu o nariz, lançando mais uma olhadela para o fim do corredor, onde a irmã desaparecera antes de puxar Kyra para entrar no quarto. No fundo, Charlotte é um doce, afirmou Grécia, esparramando-se nos sofás confortáveis. Esse fundo é mais profundo que a própria fossa das Marianas, exclamou Kyra. Sem conseguir se conter, Grécia acompanhou as risadas da nova amiga. Quando enfim o silêncio voltou, Kyra, um tanto encabulada, abriu a boca como se reunindo coragem para algo. Grécia esperou, dando tempo à amiga para reunir as palavras. Se o convite para dormir em seu luxuoso aposento estiver de pé, começou Kyra tentando passar uma postura confiante. Estou certa de que posso encontrar alguém. Grécia acompanhou o movimento da amiga, que apertava os olhos como se indicando estar à procura de algo. Para pontuar o fim de sua fala, apontou para si mesma. É claro que pode ficar, senhorita Mitchell, disse Grécia, rindo da encenação. Vai ser bom ter alguém para conversar. E Grécia realmente apreciaria sua companhia, tanto quanto a própria Kyra. Pode me chamar de Kyra, disse a jovem sorrindo. Só se a senhorita me chamar de Grécia, rebateu. E acenando uma para a outra, elas trocaram um sorriso. Diferente de muitos, Grécia sempre desejara estar com alguém quando uma situação complicada acontecia. Alguém que pudesse segurar sua mão e confortar seu coração, dizendo que tudo ficaria bem. Mas ela nunca tivera ninguém. Não encontrara uma companheira nem na própria irmã. Estava feliz por ter Kyra a bordo. Horas depois, as duas jovens relaxavam nas confortáveis poltronas aveludadas. Conversavam sobre futilidades quando Grécia resolveu tomar a palavra. Sobre Drago, iniciou, franzindo o nariz. Por que o chamam de rei se ele nem castelo tem? Ele é apenas o comandante, certo? Você não faz ideia de nada, não é mesmo, garota? Surpreendeu-se Kyra, mas seu tom não era depreciativo. Para onde pensa que estamos indo? Grécia deu de ombros sem saber o que responder. O Senhor das Sombras é rei, sim, explicou Kyra, paciente. Estamos indo para a Ilha do Dragão. Ilha do Dragão? A ilha é o lugar
A ilha é o lar do enorme e cruel dragão azul. Daí deriva seu nome, continuou Kyra, parecendo excitada. Dizem que ele aparece de vez em quando. É incrível. E é lá que encontrará seu castelo, princesa. Um curto silêncio se seguiu. Grécia observou Kyra roer uma unha e começar a falar. Você irá gostar, comentou, as palavras saindo abafadas graças ao dedo na boca. Também é minha primeira vez. E qual sua história? Como veio parar aqui? Interessou-se Grécia. Se não tiver problema em falar, é claro. Kyra desistiu da unha, recostando-se com um suspiro. Não há problema, disse, embora sua fala estivesse em desacordo com sua expressão. É uma história dolorosa. Ela se calou como se reunisse seus pensamentos. Meu pai era guerreiro. Lutava para o rei, aristocrata, ou seja, lá quem é o dono daquele castelo. Começou, olhando para o teto como se ali estivessem todas as respostas da sua vida. Há tantas lendas que eu não sei mais no que acreditar. Por um minuto, ela divagou em silêncio. Repentinamente negou com a cabeça, voltando à sua narrativa. Minha mãe morreu ao dar à luz. Éramos só meu pai e eu, disse, com um sorriso carregado de saudade. Mas então, num dia normal, ele foi convocado de última hora para uma batalha. As tropas haviam sido atacadas e precisavam de reforços. Kyra pausou, roendo a unha novamente, quase que sem perceber. Papai me obrigou a ficar em casa, mesmo eu tendo dito que não o deixaria ir sozinho. Não queria que ele fosse. Eu não podia perdê-lo também. Grécia. Grécia encarava a jovem com um senho franzido, observando como ela parecia perdida em memórias. Como se estivesse contando a história para si mesma, apesar de ter falado o nome de Grécia. Como fui tola, murmurou Kyra, negando com a cabeça em auto-reprovação, como se ele tivesse alguma opção. Alguns minutos depois de ter me deixado na segurança de nossa casa, eu o segui. Sou uma garota forte. Domino arco e flecha. Pensei que poderia ajudar de alguma maneira, que poderíamos proteger um ao outro. Mas ninguém sabe o que é uma guerra até que esteja em seus campos sedentos por sangue. O tom de voz de Kyra começava a se alterar. Grécia notou. Seus olhos se avermelharam, sinalizando que estavam prestes a lacrimejar. Sem notar, com o choque estampado em seus olhos estáticos, ela não se interrompeu. Pensei que poderia o proteger, mas, ao chegar lá, simplesmente paralisei. Kyra, sussurrou Grécia, preocupada com a forma como a garota murchara no decorrer de sua história. Ela só podia pensar em como não conseguiria atribuir aquela narrativa à garota alegre e falante que conversara com ela havia pouco. Encontrei uma gruta no chão onde eu poderia me abrigar e passar despercebida se me encolhesse bem. Prosseguiu, encolhendo-se inconscientemente em relação à sua fala. Ao correr para lá, derrubei a alvaja com todas as flechas, mas o medo era tão grande que eu não voltei para pegá-las. Agachada e escondida como um coelho na toca, eu podia observar meu pai lutando com destreza. Kyra soluçou, escondendo o rosto entre as mãos. Mas ao lado de meu pai havia um cachorro, um maldito cachorro marrom, disse apontando para algum lugar na sala, como se pudesse ver nitidamente a forma do animal. Ele estava a menos de 20 passos de distância da gruta em que eu me abrigava e estava ferido. E se ele estiver com medo, pensei, observando a forma encolhida do animal. Se ele permanecesse ali, morreria com certeza. Então, pensei que poderíamos fazer companhia um ao outro enquanto aquele pesadelo não terminava. Movida por esses pensamentos, corri até ele. Ao chegar lá, pude ver que não era um cão, era apenas um pano grosseiro, ensanguentado, largado no chão por alguém que provavelmente já estava morto. Ela estremeceu e Grécia a imitou, imaginando a cena, mas Kyra não havia terminado.
O grito de meu pai fez com que eu levantasse meus olhos desesperados. Uma flecha corria rápida em minha direção e eu não a havia visto. Sem pensar, ele se atirou na minha frente e disse, sua voz quebrando no final da frase. Seu coração foi perfurado. Eu pude ver a ponta da flecha o atravessando. De joelhos, ele caiu em minha frente. Em vez de gritar comigo, de se enfurecer, de brigar comigo por não ter obedecido, ele disse que me amava com lágrimas nos olhos. Ah, Kyra! Percebendo finalmente a presença de Grécia, Kyra olhou para ela, seu rosto inchado e vermelho de tanto chorar. Matei minha mãe e o matei também, afirmou com um arrependimento palpável. Entrei em colapso. Caí no chão, dominada pela angústia e a dor. Uma nova flecha veio em minha direção e atingiu minha coxa direita. Grécia olhou para a perna da mais nova amiga. Percebendo sua curiosidade, Kyra acenou com a cabeça. Sim, é por isso que eu manco, confirmou. A dor fez com que minha adrenalina aumentasse e, reunindo todo o pingo de força que restava em mim, eu rastejei de volta para o buraco. Garota tola, garota tola, garota tola, ela repetiu enquanto batia as próprias mãos sobre a cabeça. Grécia se levantou, movida por uma forte empatia, e envolveu a amiga em seus braços. As duas choraram juntas por um longo tempo, apoiando-se uma na outra. Quando enfim Kyra ergueu a cabeça, enxugando as lágrimas, ela parecia constrangida. Desculpe-me, princesa. Não foi minha intenção ultrapassar a intimidade que me foi concedida a mim. Grécia a puxou para se sentar ao seu lado, esbarrando seu ombro no dela de brincadeira. Não há motivo para desculpas, assegurou. Somos amigas, não somos? Com um sorriso genuíno em meio a novas lágrimas, Kyra assentiu. Amigas. Grécia deu espaço para a outra se acalmar. Um primo de minha mãe trabalha para a Drago. Faz parte da tribulação. Quando tomou conhecimento do ocorrido, me convidou para me juntar a ele. Provavelmente por pena, já que eu não o via há muitos anos, disse por fim. O silêncio em minha casa fazia ecoar as memórias de meu pai em cada canto. Cada segundo parecia não ter fim, e os dias demoravam a passar, por isso eu vim. O navio me fez bem, me fez esquecer um pouco minha família, as guerras pelo reino. E agora você está numa aventura, exclamou Grécia, colocando empolgação na voz. Kyra sorriu, apesar de sua tristeza. Sim, uma aventura, concordou. Ir pela primeira vez para a grande e famosa Ilha do Dragão. Estou empolgada de verdade. Grécia, e você também deveria estar. Na manhã seguinte, Grécia se levantou e seguiu a passos leves para não acordar sua mais nova companheira de quarto. Ansiava apreciar o nascer do sol. Uma vez, o leão branco dissera que enquanto o sol nasce, a tristeza se põe. Como sempre, Grécia guardava as palavras do leão próximo ao coração. Augustus Levian também havia se levantado mais cedo naquela manhã. Embora aparentemente não pelos mesmos motivos, estava com o rosto enfiado em um pão de mel quando ela chegou ao grande salão onde acontecera o baile da noite anterior. Obrigada por ter levado até Drago meus assuntos pessoais, mesmo que eu não o tenha pedido, Sr. Levian. Iniciou em tom amistoso. Vai ser bom poder ter tecido, papel e tinta à minha disposição aqui. Ainda mastigando um pedaço grande de pão de mel, Augusto se levantou, acenando com a cabeça num cumprimento respeitoso. É um prazer a servir, princesa, foi sua curta e diplomática resposta. Aproveitando o momento, Grécia mordeu o interior da bochecha e se sentou, tentando parecer casual. Diga-me, Sr. Levian, já esteve na Ilha do Dragão? Diversas vezes, senhorita, respondeu ele, finalmente engolindo o conteúdo em sua boca. E como é lá? Indagou, mal conseguindo disfarçar a curiosidade. Como é o dragão que guarda a ilha? Augustus, que levara um copo d'água à boca, engasgou. Tossindo, ele balançou a cabeça. Dragão?
Questionou, surpreendido pela pergunta. Quem disse isso, senhorita? Grécia apertou os olhos, avaliando a reação do homem que pouco conhecia, mas que sempre mostrara certa frieza. Seu susto era como faísca na palha para sua desconfiança. Por quê? Perguntou Grécia. Enfim, quer dizer que não há dragão algum? Não, afirmou Augustus enfaticamente. Ele soltou uma risada de deboche, mas a jovem só pôde pensar como aquele som soava falso aos seus ouvidos. Quem disse a senhorita provavelmente falou apenas para te assustar. E antes que Grécia pudesse rebater, ele se ergueu. Com licença, princesa, mas preciso ir. Com uma rápida reverência, deixou Grécia sozinha, sufocada por seus pensamentos, dúvidas e curiosidade. Observando as costas do homem que desapareceu rapidamente por uma das muitas entradas do salão, Grécia se perguntava por que aquele navio parecia navegar sobre águas misteriosas, literal e figurativamente falando. Ela não sabia o que estavam escondendo ou quem estava mentindo, mas de algo tinha certeza. Não iria parar até desvendar o que estava acontecendo. Dando uma olhada ao redor, assinou para si mesma. Grécia descobriria os mistérios ocultos sob o domínio de Drácula, mesmo que precisasse ir de uma costa a outra em um pequeno barco a remo, mesmo que fosse preciso remover tábua por tábua daquele navio.